O telefone que toca, eu digo alô sem resposta. E aí, diretor, tô animado. Quem é que vem hoje? Ó, É? vai, elege. É mesmo? O Léo da Pleno? É isso mesmo, diretor? Opa, tamo com moral, hein? Não sei se você sabe, diretor, mas ele é um dos nossos patrocinadores na nossa Adapta Summit, cara. É o top que você vai falar de painel de LED, melhor comunicação. É Grupo Pleno. Vamos nessa, vamos trocar essa ideia com o Léo. Valeu, diretor. Obrigado, hein? Salve, salve galera, estamos começando mais um episódio do DMCast e hoje temos um convidado especial. Todos os nossos convidados, Léo, a gente costuma falar que são especiais, principalmente pela trajetória que eles vêm aqui para compartilhar com a gente, né? Parece que fica uma coisa assim, eu vi que você deu até uma risada, porra, velho, o cara tá querendo me comover com especial, mas é sim porque aqui os convidados, eles vêm para trocar uma ideia com quem está nos assistindo da sua experiência de vida, né? Por mais que a gente vai falar de negócios, vamos falar da área de eventos, de outras verticais que eu sei, né, que vocês atuam, mas é isso, Léo, seja bem-vindo ao DMCast, é uma honra. A honra é minha, Rafinha. Obrigado por estar aqui, viu? Poxa, eu que agradeço. Léo, aqui a gente sempre faz a apresentação para a galera conhecer quem é o Léo. Fica à vontade, se apresente aí para essa galera. E com qual câmera eu falo, Rafa? Pode falar com essas duas câmeras aí, mas aí a gente pro público fala que tem 50. Tá ok. Então, nós estamos com 50 câmeras nesse exato momento e eu vou me apresentar para vocês com o nome mais bonito que existe hoje, dentro que eles inventam nessa diretoria, porque eu não tenho esse nome não, tá? Mas eu sou o CEO, fundador do Grupo Pleno. Estamos há 30 anos aí no mercado, em 7 estados, com mais de 500 colaboradores. Nossa, Léo. Cara, como é que é gerenciar isso, Léo? Bom, eu acho 30 anos, em primeiro lugar, né? Manter uma empresa durante 30 anos já é para poucos, né? Léo? Exatamente. A gente está falando desse mundo digital que é tão instantâneo, mas a gente sabe que no Brasil fecha-se muitas empresas, infelizmente, no ano, né? Como é que é, cara? Bom, nós estamos num passo a maior que esse, né? Nós estamos num passo hoje dentro do Grupo Pleno e fazer exatamente o quê? Parar em toda a parte de processo, entender como funciona o setor de eventos real e montar passo a passo dentro do nosso RH, o que os nossos auxiliares faz, o que os nossos montadores faz, o que o operador faz, qual o papel do produtor. E daí a gente vai para toda a linha, porque para sair dos 500 e chegar aos 2.000 que a gente quer, nós estamos falando de mais 5 anos para isso acontecer. Levaram 30 anos para acontecer o que aconteceu e agora em 5 a gente escala muito rápido. Então, se a gente não montar o processo, a gente entende que a gente erra e corre o risco de quebrar e a gente não quer correr esse risco. Exato. Eu acho que assim, o processo ele é fundamental, né, numa organização, né, e ainda mais hoje fala-se muito sobre as siglas ESG, mas tem várias nomenclaturas dentro de uma gestão, né, de um modelo de negócio, né, e o quanto é importante um processo para exatamente escalar, né? Uma coisa é você chegar nesse patamar como você mencionou e outra coisa é falar, cara, eu quero dobrar o meu resultado dentro desse processo e o quanto é um importante processo porque ele é a bússola, né, Léo? Eu vou brincar, Rafa, entre nós aqui, que assim, ó, em algum momento o Grupo Pleno fez as coisas com muito, mas muito comprometimento. Perfeito. Comprometimento e raiva. Então, o comprometimento nosso estava em montar e entregar na força da raiva. Em algum momento a gente entendeu que o nosso comprometimento tinha que ser mais profundo. E a gente entendeu o seguinte, não dava mais para ser só raiva. Tinha que vir o ódio, o conhecimento. Ele é muito mais profundo que a raiva. E a gente foi em busca exatamente desse conhecimento. Hoje o nosso comprometimento tem a responsabilidade de fazer com que o Grupo Pleno se torne algo que seja legado para todos os nossos colaboradores. Poxa, que legal pensar nisso, né, Léo? E principalmente você que tem um grupo, né, uma empresa que emprega 500 pessoas. Dessas 500 pessoas, cada um tem um sonho, né, Léo? E o quanto é importante isso estar alinhado com uma visão de legado, né? Porque não é só pensar, né, nos 30 anos de uma empresa, mas, né,
dele, né, inclusive até naquele filme O Gladiador, que ele fala, né, o que ecoa na eternidade, tem uma frase lá sobre o que se torna eterno, exatamente esse legado que você deixa, né? Exato. A ideia nossa realmente agora é entender que não é mais nós, e somos todos nós. Puxa, que Porque em algum legal, momento a cara. gente era pouco. Hoje nós somos muitos. Mas para voltar um pouquinho para trás nisso aí, e a gente esquecer um pouquinho do Grupo Pleno, eu acho que é legal as pessoas entenderem quem fala com eles aqui. Quem conversa com Perfeito. vocês hoje aqui é Perfeito. Leonardo de Assis Ferreira, tá ok? E eu entendo que é o seguinte, hoje eu sou só uma oportunidade, como um dia alguém foi uma oportunidade para mim. Então muita gente talvez não saiba, mas eu sou criado em creche, no meio de 15 crianças, sem pai e sem mãe, mas não consigo dizer sem pai e sem mãe, porque considero fazer a coisa mais maravilhosa que existe nessa creche. A pessoa que se chama Vó Carme, que cuidou dos 60 filhos de Vó Carme, que saiu uma matéria dela, ela nos ensina a chamar ela de vó, nos ensina a chamar seus filhos de pai e de tio. Então, dentro dessa creche, nós tivemos uma família. Então, para mim, às vezes é difícil quando eu começo a falar, as pessoas confundem, falam assim, mas foi criado em creche? Tem pai? Tem mãe? Mas tem um irmão coreano? Depois tem um irmão que é da Bahia? E depois tem um outro irmão que é chinês? Então, assim, no final, sobramos 4. Desses 4, com 11, 12 anos, ela falece. A gente muda de casa. A gente sai de casa e vai morar com o seu filho. Aí a gente entende que ele ficou com a gente durante 4, 5 anos. 4, 5 anos depois, a gente sai da casa dele e vai realmente morar com meus tios que são de sangue, que de um certo modo a gente sempre soube que foi adotivo. Então a gente ficava lá. Ele nos atura mais 4, 5 aninhos e eu acabo saindo de lá e vou parar na casa da minha esposa, que eu sou casado hoje. Já fazem, goste ou não, 18, são 32 anos casado. É mesmo, meu? Que história de vida Então, fantástica, é cara. legal as pessoas entender da onde Quem é o vem, Léo, né? da onde vem o Léo e da onde vem esse comprometimento do Léo, né? Porque assim, tem alguns valores que eu carrego comigo, chamado comprometimento. Ele me leva para o meu sucesso. Qual foi o maior sucesso que eu podia dar para mim nesse comprometimento quando criança? Por mais pouco amor que eu tinha, era o maior amor que existia. Entendi. Eu me comprometi, porque quando as pessoas vão ler e entender o que é comprometimento, você está comprometido com você, não é com mais ninguém. Então, para mim, estar numa creche ou não, eu tinha uma família. Eu estava comprometido em Exato. ter essa família. Eu queria ter uma família. Eu queria ter minha Você avó, aceitou eu queria essa ter meu família, pai, eu né? queria ter minha mãe. Exatamente. Eu abracei todo o amor que eu podia nesse comprometimento meu. Só que era um comprometimento de raiva, né? Porque goste ou não, eu me perdi às vezes, concorda? Porque em vez de quando eu voltava e caía na ficha que eu estava ali meio adotado, e que eu não tinha muito amor, e que eu não tinha muito carinho, e me revoltava em vez de quando. Toda vez que eu me revoltava, eu me perdia no meu comprometimento, apanhava e apanhava com razão, que é super natural. Hoje, se você falar em apanhar, é crime, né? Sim, sim. Mas na época, 30 anos atrás, uma boa Aham. chinelada não fazia às vezes mal a ninguém. Sim, sim. Tá bom? Então a gente entende que às vezes era difícil das pessoas aturar. Então por isso eu saio mudando tanto de casa. E quando eu estou comprometido comigo, eu entendo que o erro não era dos outros. Os erros eram meu. É fácil falar isso hoje com 50 anos, né? Mas é difícil entender isso quando É. você era novo. Sim, mas tem gente, né, Léo? Assim, tem pessoas que na verdade elas vão para um outro plano, né? Eu costumo muito falar isso sobre plano, cada um tem sua religião, e tal, mas eu vejo que acho que não acaba essa visão da morte. Isso estou falando para mim, né? É uma opinião minha, viu, pessoal? E eu vejo que tem pessoas que morrem e não entendem isso, ô Léo. Em cima de tudo que elas passaram, elas levam exatamente esse ódio quando ela vai. E eu acredito que não é legal, cara. Acho que quando você entende isso da melhor maneira como você fez, de pegar toda esse desafio que muitos podem falar, eu nasci errado, as coisas para mim sempre deu errado, você transformou nisso na palavra que você mesmo, né, falou, comprometimento. Cara, eu quero ter um comprometimento comigo mesmo, né? E é legal a gente entender bem isso, porque quando você fala desse ódio, eu vou brincar assim, ó, dentro do meu comprometimento, eu peguei o amor. Talvez dentro do comprometimento, alguns irmãos meus pegaram outras dores. E por incrível que pareça, dos meus 4 irmãos que saíram, hoje só tem eu vivo. Porque Entendi. talvez eles pegaram a dor. Exato. Porque eles
não aceitaram Amargura. ser adotivo, não aceitaram isso. Exato. Então, quer dizer, um vai lá se mata afogado, outro morre, se dá um tiro na cabeça. Uhum. E eu tô aqui... Não conseguiu conviver com aquilo. Exato. E eu tô aqui hoje fazendo toda a diferença nessa vivência. Então a gente escolhe. Mas como você também falou de plano, e eu gosto bastante dos planos, eu acredito que talvez eu seja um espírito velho, respeitando de novo todas as religiões que nem você falou. Exato. Mas eu entendo que talvez eu seja um espírito velho. Talvez eu nasci nesse plano e tô para um passo de evolução. E nessa evolução eu já aceitei o que eu sou. Exato. Aí isso muda bastante. Muda, Léo, porque eu particularmente minha realidade foi outra da sua, mas eu convivi muito com aquela família tradicional brasileira, mãe dona do lar, pai ali trabalhando fora, né, meu pai caminhoneiro e tal, então a gente vivia muito com aqueles conflitos que a gente tem, né? Entendi. Sempre, né, questões relacionadas muito à parte, né, financeira, né, que tem aquelas brigas e tal, e você tá vivenciando tudo aquilo. E você às vezes não pediu para vir para esse mundo, né? Não. Né? A gente fala, cara, eu queria ter ficado lá. Igual eu também interpreto isso, que eu acredito também que eu sou um espírito mais velho. E é por isso que até coisas que exigem uma certa maturidade, quando eu falo maturidade espiritual mesmo. Exato, Porque, exato. cara, não tem De explicação. aceitação. De aceitação. E é isso que eu vejo que fica mais leve a vida. Você parece que você entende essa passagem que você está aqui, porque se a gente for falar de mundo, né, ele existe há quantos milhões de anos, né, e ele está sempre se reinventando, né? Tem um cara que eu sigo ele, o Murilo, e ele fala muito assim, galera, vocês estão preocupados que o planeta está preocupado? Cara, vocês que tem que preocupar com o planeta, não ele se preocupar com ele. Até porque a gente vê, dinossauro tentou. Até porque ele Caíram estaria tudo muito fora. tempo, exato. Dinossauro não conseguiu conviver, caíram tudo fora. Então, eu acho que é muito mais a gente se adaptar. E até falando sobre isso de adaptação e falando nessa parte de negócios, muito bacana você trazer, né, o Léo mesmo, né, por trás de tudo isso, porque é a mesma pessoa, né? Eu sempre costumava falar, né, que tinha hora que tinha reuniões corporativas, falava assim, você tem que usar o seu terno profissional aqui e esquecer dos problemas lá fora. Eu não concordava. Eu concordava que você precisa equilibrar os problemas lá fora e entender que o ambiente que você está ali é um ambiente profissional e as pessoas não têm nada a ver com a sua experiência de vida. Você tem que tratar as pessoas com respeito, com comprometimento, você entendeu? Eu acho que essa é o elo principal. E falando disso, o que você enxerga, né, desse desafio de ter 500 pessoas, porque você contou uma história muito bonita, né, de um processo de adoção, de acolhimento, e querendo ou não, né, cara, a empresa, quando você fala de legado, ela tem não estou falando na adoção, mas ela tem uma preocupação, são 500 pessoas, né? E a gente que é da área de eventos, a gente tava numa curva de ascensão e daqui a pouco veio a pandemia, a gente fechou e ficou 2 anos fechado, né, cara? O que você enxerga, né, nisso, Léo, e no que vocês já estão fazendo na Pleno para se tornar esse legado, entendeu? Eu vou parar dentro de algumas verdades que eu acredito, tá, Rafa? Parando dentro dessas verdades que eu acredito, o que eu entendo sobre responsabilidade das pessoas. O Léo estava comprometido com ele, o Léo queria crescer, o Léo queria ficar rico e o Léo queria mudar a vida dele. Então, o que o Léo entende desde pequeno? Quando eu entendo que eu estou numa creche e não tinha como eu ter dinheiro para o meu pipa, para minha linha, o Léo já é um empresário velho. Com 8 anos de idade, eu já estava lá vendendo meu geladinho, fazendo as minhas negociações, tomando o meu primeiro calote. Com 13, eu já estava cuidando num depósito de bebida, de uma adega, passando por um plano Collor, que na época ele recolheu todos os dinheiros de todo mundo, e você fala assim, o que um garoto de 13 anos entende sobre Collor ia pegar dinheiro ou não? Mas eu brinco que daí vem a sorte também, porque eu entendo que tem sorte. A gente fala assim, tem tanta gente cantando bem aí, por que tal artista explode? Talvez tenha um pouco de sorte, talvez tenha um pouco do universo também, fazendo isso. Porque o alguns universo, empresários ficam milionários. Talvez tenha o universo fazendo isso. Eu entendo que eu sou apenas uma oportunidade. Eu tive a oportunidade de uma pessoa me adotar, tive a oportunidade de trabalhar desde muito pequeno, entendendo essa oportunidade e esse meu comprometimento comigo,
eu tive que ter a responsabilidade. Muito Porque novo, né? Léo? comprometimento sem responsabilidade, ele não funciona. Exato. Uma pessoa comprometida, ela está comprometida com ela e daí ela acha que pode fazer o que ela quer. Quando ela entende a responsabilidade e junta essas duas coisas, que é a responsabilidade com o comprometimento, ela passa a mudar não só a vida dela, como a vida que está em todos em volta. Por isso que hoje, dentro do nosso grupo, que a gente procura em todos os nossos colaboradores, esse comprometimento que eu tinha, que é a vontade, é o fazer, é o querer, é o eu dele. Em algum momento de verdade, a gente começa a ensinar para eles o que é responsabilidade. Por que você tem que entregar no prazo? Por que você tem que entregar no horário? Por que você tem que fazer isso? Ou por que você tem que fazer aquilo outro? Não é por causa de você, é por causa do cliente. Agora eu pergunto, é um cíclico. Em algum momento você recebe e você também é o cliente. E daí eu te pergunto, você como cliente, você entregaria esse trabalho? Você compraria de novo? Então a gente pega a pessoa comprometida. Depois começa de verdade a ensinar para ela a responsabilidade. Quando ela entender de verdade a responsabilidade e o comprometimento, ela começa a agradecer tudo que ela tem. E daí a gente fecha com a gratidão. Então hoje a gente é grato a todos os colaboradores que estão lá dentro. E tudo que a gente constrói, a gente entende que a gente não constrói sozinho. Sim. E daí a gente passa a entender que as empresas são uma colaboradora com seus colaboradores. Ela é uma oportunidade para cada um onde quer chegar. Puta, que fantástico. É isso que a gente fantástico, tenta cara. mudar lá no Grupo Pleno. Dizer assim, ó, cara, se você se comprometer, se você se apaixonar e você gostar do que você faz aqui, você vai entender que o seu crescimento não para nunca mais. E até falando sobre isso, né, Léo? A gente falou aqui sobre a parte, né, de estrutura organizacional, desse processo. Mas para quem não conhece, quem é o Grupo Pleno? Qual a entrega que vocês fazem? Qual é esse comprometimento para o mercado que vocês entregam? Bom, o Grupo Pleno, na verdade, que a gente volta um pouquinho atrás e vamos falar de Pleno, em algum momento o Léo acreditou, vendeu tudo que ele tinha e foi lá comprou uma primeira tela de plasma de 42 polegadas, que na época custava 35 mil reais. Exato, eu lembro dessa época. E se essa tela quebrasse, eu teria perdido tudo que eu tinha. Como eu também não era nenhum empresário hoje, só era um empreendedor, o empreendedor ele aposta tudo que ele tem e até o que ele não tem e toma risco às vezes que não deve. Eu tomei o risco, graças a Deus, porque eu não tinha esse conhecimento. Porque se eu tivesse esse mesmo conhecimento hoje, talvez eu não tomaria. Entendi. Partimos para a segunda tela. A segunda tela quebra, por incrível que pareça. Graças a Deus que a gente tinha primeiro. Viramos em 10 telas de plasma, trazemos uma sociedade, 10 com 10 tomamos 20, e esse sócio nosso põe mais 40 telas. Aí a gente começa a mudar de patamar. Mas a gente busca tecnologia que ninguém tem no mercado. Não satisfeito, a gente vai buscar os videoais. A gente foi a primeira empresa no Brasil a trazer os videoais Orion, que mudam todos os aeroportos de São Paulo, que eram as catraquinhas, as famosas catraquinhas. Tô velho, né? Muita gente aqui não vai entender que é catraquinha, mas quem tiver mais velhinho vai entender que eram os creque que viravam. A gente troca tudo aquilo do aeroporto de Guarulhos por essas telas de videoais. Como o fabricante era Orion, mas os patrocinadores eram Samsung e LG, então ninguém sabia de quem que eram os videoal. Essa tecnologia vira novamente. E quando ela vira, chega os LCD e começam a atrapalhar todo esse negócio que a gente tinha de videoal. A gente vai para a aposta dos painéis de LED. Entendi. Então a gente chega na China em 2008 em busca da tecnologia 2000, do LED. e hoje que tá muito falando sobre China, né? Você já estava em 2008. 2008 eu estava na China. Então, 2008 tô falando, hoje a galera fica falando, vamos pra China ver negócio. Você em 2008 já estava, né, construindo parcerias estratégicas. Né? Estava exatamente fazendo isso, buscando essa parceria estratégica. Então, o que a gente entende sobre essas parcerias estratégicas junto com a China? 2008 a 2010, o LED era muito novo. Então, a gente tomou alguns prejuízos muito grandes com LED. Entendi. Mas a gente já tinha um poder e capacidade muito grande. E quando a gente está falando de prejuízos grandes, nós estamos falando de prejuízo de 2 milhões de reais, que hoje é muito dinheiro. Volte em 2008, você vai entender quanto dinheiro é. Nossa.
Entendendo isso, em 2010, a gente abre uma fábrica na China para entender todas as partes e componentes do LED e fazer o próprio desenvolvimento do produto que a gente ia consumir. Isso nos leva para um conhecimento de profundidade sobre os painéis LED Você estava totalmente diferente do que o mercado compra. O que o mercado compra aqui? O que ele vê de imagem. O que a gente compra? O PCP, o AC Drive, o cartão, a solda, o LED, o tamanho, todos os capacitadores. E a gente fica com a fábrica de 2010 a 2012 com 180 funcionários na China. É mesmo, cara. Que legal, cara. Mas a China é muito veloz Exato. sobre o negócio. A gente entende que como a gente fazia muito mais o produto para a gente e não estávamos preocupados em vender para o mundo, onde a China estava preocupada em vender para o mundo, foi mais fácil, por incrível que pareça, a gente fechar a nossa fábrica e comprar dos grandes parceiros que tem hoje, porque eles vendiam para o mundo. E daí não adianta. Sobre custo, benefício, Exato. a quantidade que ele produzia fazia com que ele conseguia fazer o produto já mais barato que o meu. Entendi. Nos 2 primeiros anos, valeu muito a pena para a gente levar para o conhecimento. Por os próximos anos, a gente faz uma comparceria com a China. Então a gente passa a criar os nossos produtos e o que todo mundo vê hoje, que as pessoas brincam entre LED flexível, canto vivo, reto que eles usam, quina, tudo isso que acontece no LED, que faz praticamente 3 anos que a gente está vendo no Brasil, a gente já tem isso no Grupo Pleno faz 10 anos atrás que a gente estava desenvolvendo. Então, durante muito tempo, a gente andou sozinho com toda essa mudança de tecnologia do LED. Que fantástico, Léo. E, assim, quando a gente fala de andar sozinho, né? Eu vejo muito que tem hora que, quando a tecnologia é nova, aí é uma pergunta que eu faço, o cliente final da LED, ou desculpa, da Pleno, porque assim, às vezes o cliente ele só quer passar aquela imagem ali e eu vou falar, às vezes o técnico que vai ali conversar com vocês na negociação, ele entende de informações mais técnicas, enfim, especificações que às vezes o gerente dele que aprova o recurso não entende, né? Como é que é andar, nadar de braçada em onde não haver concorrente e você já está com uma alta tecnologia para o mercado que às vezes está buscando preço, entendeu? Dentro do ou eu tô fazendo uma pergunta Não, aqui você como fez se uma fosse pergunta super fácil e eu não acho difícil de responder. Uhum. Primeiro, a gente tem que pensar em custo-benefício para o cliente. Uhum. Ter essa parceria na China desde 2008 traz para o cliente o custo-benefício hoje. Perfeito. Por quê? Porque a gente, Então já tinha a isso. gente tinha no LED empresas como a Alemanha fazendo, Estados Unidos fazendo, mas eles já pegavam também na China. Entendi. Quando eu pegasse da mão daqui e fosse respeitar empresas grandes que fazem esse produto e produzem na China, o que ele tinha? Custo-benefício e depois ele tem que ter seu lucro. Super normal ter seu spread. Se eu comprasse o produto da mão dele, o que ia acontecer? Não teria custo para vender para o meu cliente. Quando eu busco a tecnologia direto na fonte, isso me traz custo-benefício. Não importa quanto tecnologia eu tenho na frente, eu tenho um custo que eu consigo vender para o meu cliente. Agora, qual é a maior estratégia de toda empresa que ela tem que pensar junto ao cliente? O que você vai vender para o seu cliente hoje, não interessa que ele queira hoje. Você tem que pensar o que ele vai querer. Então, quem dita a regra do mercado é você, quando você mostra para o seu cliente produto que ele ainda não viu e que você consegue cobrar o custo de produtos que estão dentro do mercado no Brasil. Então, a gente tem tecnologias à frente com preços muito próximos com tecnologias que tem no Brasil atual hoje. Perfeito. O cliente vai escolher o quê? Certeza. Ele vai acabar pegando esse produto. Com Por exemplo, a gente está fazendo uma mudança e uma aposta muito grande agora em toda a parte dos painéis de LED. Então a gente tinha tecnologias SMD, eu posso falar em COB, depois eu posso ir para GOB, que são tecnologias que eu falo assim, isso vai andar aí para mais 10 anos à frente, 20 anos atrás. Agora a gente está falando que vai chegar atual agora. O que eu trouxe hoje, que está chegando no Brasil, na tecnologia, a gente está saindo do SMD. Então a gente está trazendo 1000 metros quadrados na tecnologia. E como é que a gente vai fazer para o produto ser aceito dentro do mercado? Não adianta você querer cobrar do cliente. Você às vezes precisa deixar o cliente usufruir esse equipamento durante 4, 5, 6 meses para aceitação, no mesmo preço da tecnologia talvez que você tenha hoje. Entendi. O cliente gostou,
ele admirou, ele não vai querer trocar por outra tecnologia. tecnologia. Mas ele já sabe, porque você deixou antecipado para esse cliente, que esse custo desse produto custaria em torno de 20% a 30% mais caro. Exato. Sai para a conta do budget do ano que vem dele, porque fechamento dessas grandes empresas normalmente acontece setembro, outubro. Ele fecha o budget para o ano inteiro. Perfeito. E ele Que é o já ano sabe fiscal, né? que ele precisa subir o custo dele de 20 a 30, ou dentro do que ele tem de verba para gastar de marketing, alguém vai perder 20 e 30 porque eu botei uma mercadoria que ele quer de qualquer maneira. Então, se eu tenho uma Entendi. tecnologia à frente, alguém perde talvez no bolo. Entendi. Perfeita a estratégia. Ou hein? talvez ele aumente sua fatia. Perfeito. E até falando dessas tecnologias, eu que sou leigo, quando você citou aí, né, 3 tipos de tecnologia, isso melhora a aplicação da imagem, né? Eu sou da época, né, Sim, dessas sim. TVs aí na visão de pixels, né? São aqueles Exato. primeiros, aqueles quadradinhos que somam a imagem. Quando você fala dessa visão de tecnologia, o que melhora dentro de uma aplicação, né, de uma tela de LED, né? Vamos falar assim, imagens são feitas por pontos. É Perfeito. ponto final. A distância entre os pixels é o que decide sua qualidade. Perfeito. Quanto menor a distância, mais qualidade eu tenho. Hoje a gente é uma das poucas empresas no mercado no Brasil que tem um painel de 2.6. Agora, distância, de isso seria a distância entre distância. pixels. Que isso me dá aproximadamente 36.840 pixels numa placa de 50 por 50. Nossa, Tá ok? fantástico. Mas a gente ainda melhora isso. Nós somos a única empresa no Brasil que tem um painel de 2.6 sem máscara, que daí me aumenta meu ângulo de visão, porque os clientes vão ver esse painel muito próximo. Então, quando a gente está falando dessa nova tecnologia chegando, a gente tira os LEDs SMD, vem com a tecnologia que é uma cola preta que vai na frente desse LED para aumentar o seu contraste e automaticamente leva para 1.9. O Nossa. que faz isso? Eu saio de 36 mil pixels e vou para 78 mil pixels. Meu O Deus, dobro o da dobro qualidade da qualidade. do produto que a gente tem hoje. Não tem como o cliente não querer esse produto. Que é a apresentação, né? Porque eu já vi os LEDs da Pleno e parece algo real ali, né? Você tá me falando que parecer que o cara às vezes vai pular, né? Dentro das brincadeiras dos sim. vídeos imersivos, eles já estão pulando. Agora vai ter a sensação que ele vai andar do seu lado. Tudo do nosso lado, Nós né? O vamos cara vai, brincar mais ou o cara menos vai olhar isso. pra tela de LED e ele vai, pô, será que é a pessoa que tá lá dentro cantando, enfim, né? Exatamente. Então a gente para com essa inovação. Agora o que o Grupo Pleno também foi à frente. Quando chegou a pandemia, a gente era muito forte somente em imagens. Aham. Entendendo quando chegou a pandemia, todo mundo foi para o campo de risco fazer exatamente lives, transmissões, eventos. E daí que a gente entendeu que a gente precisava do som, que a gente precisava da luz, que a gente precisava do gerenciamento. Aí a gente se transforma realmente em grupo pleno. E um grupo pleno de soluções integradas. Hoje a gente trabalha com a cadeia inteira: som, luz, painel, gerenciamento, criação, desenvolvimento de softwares. Então a gente se tornou realmente esses um grupo. 500 é todo esse time que entrega isso, Léo. Exatamente. E isso nos Caraca, levou para cara. outro patamar também de conhecimento. Aham. Essa faz a grande diferença dentro do grupo pleno. Até mesmo falando dessa parte de desenvolvimento de software, né? Eu não sei se necessariamente seria isso a aplicação. Até falando sobre essas aplicações que estão muito em evidência, né? Sendo aí as trends aí quando a galera vai falar sobre aplicação em LED, né? Que é aquela onde parece que aquela aplicação vai pular da tela. Hoje vocês fazem isso, essa aplicação, não? Hoje a gente faz a criação dos vídeos que Perfeito. passam dentro desses painéis LED e te dão a sensação que a gente chama de anamórficos. Anamórfico. São os vídeos anamórficos que fazem toda a diferença. Nós falamos em legal. 2D, que era a parte mais comum que todo mundo usava. Aham. Chegou o 3D, que todo mundo ama. E o anamórfico hoje é o que dá a sensação de estar saindo fora e que está nessas trades assim tão alto, que a gente vê postagem no Instagram, assiste e vê as pessoas se assustando nas cidades, mostrando em grandes painéis. A gente faz a produção desses vídeos.
Nossa, que legal, galera. E, Léo, quando a gente fala, né, de comunicação, né, eu queria entender dentro do portfólio de clientes do Grupo Pleno, comunicação, eu acho que tem aquela sensibilidade, eu vou citar muito isso, principalmente porque você fala muito sobre comprometimento, né, e é muito notório aqui o comprometimento do Grupo Pleno, trazendo novas tecnologias, para aplicação, né? Quando a gente fala sobre desenhar um projeto, né? Isso a gente está falando daquela pessoa que às vezes não tem esse conhecimento que a gente tem, né? Aqui nos bastidores da Pleno. O que você falaria para essa pessoa que está ali fazendo um orçamento de uma convenção e ele vai aplicar um LED lá? O que hoje o Grupo Pleno consegue não só fazer orçamento, porque eu vejo que tem empresas Sim, que vão sim. vir para aquele cara, eu quero um painel de LED de X por tanto para aplicar nisso. O que hoje uma grande empresa pode esperar de um Grupo Pleno que às vezes vem com uma convenção e nessa parte de criação que vocês conseguem contribuir no desenvolvimento de um projeto para um cliente? Eu acho que o início do cliente está no seu briefing. Uhum. E quando a gente consegue entender o briefing do cliente, sentar e ter a oportunidade de conversar com esse cliente final, entender tudo que ele vai fazer na sua convenção, a gente consegue participar muito com o cliente de toda a concriação do seu projeto. Aí está o nosso grande diferencial. E depois o outro é ter produtos realmente que você consegue fazer desenhos diferentes do que o mercado usa. E o detalhe desses vídeos anamórficos acaba dando total diferença porque o cliente vai assistir. Puxa, que legal. Até falando sobre isso, né? A gente falou, né, dessas aplicações que a gente consegue desenvolver, né? Como é que seria, Léo, também uma aplicação onde, imagina que eu estou não vou falar numa convenção, mas numa reunião, Tá? que eu queria reunir todos os meus, vamos dar um exemplo aí dos 7 escritórios da Pleno, e eu queria fazer como se as pessoas, por mais que tá tendo uma festa lá, ou um evento sobre alguma pauta, hoje a Pleno também aplica essas soluções em real time, aonde essa pessoa consegue expor ali no LED em tempo real, todo esse processo de integração entre, por exemplo, 7 escritórios que esteja acontecendo uma ação Isso ali. foi o que mais aconteceu em todos os eventos online, né? E daí nós aprendemos a conhecer várias réguas de transmissões, né? Desde o Zoom, desde a parte hoje do Google que todo mundo faz. Eu acho que ninguém mais consegue fazer reunião, não sei você. Eu tenho a sensação hoje, meu cliente fala assim, olha, eu queria marcar uma reunião com você. Fala, pode ser online? Antigamente a gente nem tinha essa mania no online, a gente Exato. marcava e falava por telefone. Exato. Hoje a gente quer estar nesse presencial conversando, né? Então, dificilmente você tem eventos acontecendo hoje que não existam transmissões online nele para a pessoa estar assistindo do lado de fora. Entendi. Então, hoje, os eventos corporativos têm sim suas transmissões online acontecendo ao E mesmo vocês tempo. têm tudo E a gente essa trabalha com toda tecnologia. essa parte. Ele não precisa contratar uma outra empresa para plugar no seu equipamento. Não precisa porque a gente tem a nossa empresa de informática, Perfeito. que é toda a parte na área de informática. Depois a gente tem a nossa outra área, que é toda a parte de criação de vídeo. Depois a gente entra com a nossa área de som e luz e chegamos com a parte de equipamentos, que são os painéis que são mais usados hoje dentro de mercado. Entendi. Até falando nessa parte de som e luz, e eu entendo aqui, né, que o Grupo Pleno ele é um hub de soluções mesmo, né? Quando você fala aí entre som, luz, imagem, hoje o processo de criação de vocês está muito envolvido entre todos estarem interagindo. Por exemplo, as luzes que está soltando ali tem já uma conexão com o que vai rodar dentro do LED. O som que também tá interagindo com isso. Isso tudo vocês fazem também, não é isso? Quando não? você falou dos grandes eventos acontecendo hoje, que é aquela sensação de tudo tá saindo, as luzes tá piscando, tudo tá junto, se chama time code. Time code. Aí eu tenho uma trilha toda amarrada em cima disso. Vocês criam a trilha também ou Assim, pode vir pronto, como a gente pode criar. tem? Mas o time code é o que vai amarrar a luz, o som, o painel, toda a parte do evento e te dá essa sensação de imersão. Porque daí o cliente passa a imergir dentro disso, né? Exato. Ele E não daí tira o você foco, faz uma né, Léo? outra entrega
que não é mais só a entrega da luz está movimentando ou do som só está tocando. Tá tudo ligado. Tem algum projeto assim, Léo, que você poderia compartilhar com a gente, até para quem está assistindo a gente, um projeto que você falou, puxa, Rafa, esse projeto aqui, eu sei que todos os projetos são importantes, mas qual um assim que foi um grande desafio? Tô falando assim, sabe aquela coisa assim, Rafa, peguei uma parede de não sei quantos mil metros quadrados, enfim, o que foi assim de um desafio da Plane que você falou, puxa, Rafa, isso daqui foi fantástico. Rafa, eu vou brincar que o Léo tá velho. Uhum. O Léo tá com 50 anos. Sim. Então, eu tô fora do campo de operação de montagem de rua aproximadamente 10 anos. Uhum. Então, o que eu vou falar vai estar coisas muito velhas para trás e talvez não seja tão legal. Mas, por exemplo, uma das primeiras montagens nossas que fez a gente sair muito fora foi painéis, por exemplo, montado, que hoje é super normal, mas nós estamos falando isso 10 anos atrás, praticamente montado, painel com 10 metros de altura, com 50 metros de comprimento, montado no Rio Centro, para uma empresa que faziam vendas de perfume, eu não lembro o nome agora, mas tem lá no nosso Instagram, tá até hoje lá. Esse foi o que mais me marcou, porque eu ainda estava na cadeia de montagem, mas hoje a gente faz coisas muito mais fora do comum do que isso, né? Nossa, que legal, Léo. E até falando sobre isso, né? A gente estava falando, né, da parte, né, de quanto a Pleno apoia no desenvolvimento de projetos, né? Agora, uma outra pergunta que eu faço: o quanto é importante uma empresa colocar dentro do seu projeto uma comunicação como LED? Né? Porque a gente está falando ali, né, de televisões que o cara chega ali em 55 polegadas, enfim, não sei até o máximo hoje de TV de polegadas. Mas o quanto seria isso importante, que impacta o vendedor? Porque tem hora que ele quer, às vezes, diminuir isso no custo dele. Tá. E pelo nosso bate-papo aqui, cara, eu vejo ser extremamente estratégico para o evento dele. Eu vou brincar que hoje, quando a gente falar da bandeira ESG que está sendo levantada, tudo que foi impressão acabou caindo. Uhum. Então, quando a gente vai para o LED, é fácil a gente entender, e daí eu vou esquecer até desse cliente, e vou parar nos postos de gasolinas agora. Por que o LED a gente está vendo tanto nos postos de gasolinas hoje? É super simples. Eles gastavam muito dinheiro com impressão, fazendo a troca de banner, e o combustível toda hora muda de preço. Quando eles olham para o custo a longo prazo, eles entenderam que o LED sairia muito mais barato do que toda a lona que ele faz impressão. Então, o primeiro lucro do posto de gasolina foi pensar na lona que ele imprimia e só no valor do combustível. Quer ver o segundo dinheiro que acelerou o processo de ganho por posto de gasolina? Foi a propaganda que ele podia vender nos painéis. Exato. Então, se ele ia levar 8 anos para voltar o dinheiro, agora com propaganda passando, levou 4. Então, o painel de LED não vai parar mais por causa da tecnologia do ESG que a gente fala tanto hoje, que tem que ser uma coisa mais limpa. O LED substitui tudo isso. E ele grita, quando a gente passa, essa imagem grita na sua vista. Ela Exato, é viva, ela tem viva. movimento demais. Então, o cliente não ter isso hoje é quase que impossível. Não choca, né, a nossa parte de visual, né? Porque a gente passou muito em transições aqui em São Paulo, né? Lei Cidade Limpa, né? Que estava muito, né? De vamos padronizar o processo de comunicação, né? E a gente vê, né? Como as tecnologias de aplicação em LED faz maior sentido para essa sigla que você mencionou muito, que está muito em evidência, né, no segmento corporativo de ESG. E você me citou um assunto tão importante, porque assim, aqui na DB Racer, a gente recebe muitos orçamentos. Certo. E a gente é parceiro do cliente de quando ele fala de budget. Eu não tenho verba, né? Sim. E aí você sabe do que a gente atua, né? Que são simuladores. Falando de um dos nossos segmentos, que é automobilismo, a gente dá dicas para ele, inclusive a gente cria kits de Certo. mídia, porque essas empresas elas têm muito apoiadores que são os próprios patrocinadores do simulador. Do seu simulador. E aí é onde a gente já coloca onde é os kit mídia para ele já vender isso, e aquele custo que ele tinha, fala, poxa, Rafael, pô, você me deu uma ideia
magnífica aqui. Na verdade, a gente só está falando o que a gente já fazia de comunicação, porque antes a gente tinha uma vertente muito Legal. comunicação só da marca do cliente. Entendi. A gente via muito estático. E aí, depois que a gente foi observando isso, a gente mudou a chave e falou, não, cara, vamos transformar isso em kits de mídia e o cliente decide. Você vai querer colocar sua marca? Você vai querer colocar suas marcas de apoiadores? E o que você está mencionando quando você fala isso é essa oportunidade que ele tem, né? De até mesmo investir e ter retorno, né? É exatamente isso, porque assim, o que você consegue fazer hoje, a gente entende uma coisa, é cíclico. No final, quem está lá vendendo, ele também às vezes está comprando de alguém. E quando ele traz junto toda a sua cadeia de fornecedor, ele não apresenta mais sua marca, ele apresenta a sua marca e dos seus fornecedores. Exato. Isso diminui custo para todo mundo. Perfeito. E realmente pode se tornar até em benefício, talvez, não só mais de empatar, mas como também se tornar lucro, né? Ô, Léo, agora me surgiu uma outra, não dúvida, mas acrescentando isso, quando a gente fala de impressão, né, e a gente vai atribuir, falando dessa parte de marcas apoiadoras, né, tem hora que, por exemplo, eu vou lá, apoiei teu evento, mandei a marca certa, só que a impressão não saiu legal. Aí eu sou o seu patrocinador, chego lá, a marca não tá legal. Quando a gente fala, né, dessas aplicações de LED, o cara que patrocina, quando ele vê a marca dele num LED, é diferente, né, Léo? Primeiro a gente tem que tomar muito cuidado com as logomarcas e todas as suas linhas de respeito, que nem você falou, porque senão às vezes o que pode se tornar positivo também pode se tornar negativo. Né? Perfeito. E daí também preciso entender que painel eu estou usando, porque dependendo do painel que eu estou usando, também posso ter uma impressão ruim dessa imagem. Por isso que a gente fala muito da qualidade sobre o LED. Entendi. E da sua distância entre pixel. Se você estiver num stand, eu não te aconselho de jeito nenhum usar menos que um 2.6. Chegando no nosso 1.9, eu vou dizer, você vai ver que logo você vai dizer, eu não vou usar mais se não for 1.9, por causa da impressão e a qualidade da sua marca aparecendo para todo mundo que está vendo. Quando a gente vai para a rua, que é outdoor, dependendo da distância, eu digo, use um 3.9. Dependendo da distância, se for para o carro ver na rua no farol, 1.5 já vai te atender, que é a distância. A distância é muito importante o cliente entender qual é a distância de visualização que o seu cliente vai estar olhando. Entendendo isso, você consegue imprimir uma marca com qualidade. Não sabendo disso, você corre o risco de botar e ter imagens ruins. Porra, fantástico, Léo. Então, o que o Grupo Pleno faz, né, cara, é tudo um projeto personalizado em cima do que até você citou, do briefing, do cliente, aonde vocês pegam a informação central, que é falar, cara, qual o campo de visão desse cliente que vai no seu stand, enfim, né? A gente tem a preocupação, por exemplo, se for para o mercado de feira, onde está posicionado o stand, qual é a distância da rua, para poder pensar nos ângulos de visão. Se vai para o mercado de varejo, em que distância o cara está na calçada passando e o que ele quer mostrar dentro da vitrine da loja dele, porque a lei da cidade limpa ainda continua valendo. Sim. Então, painéis normalmente que estão para o lado de fora, eles podem ser montados a tal tamanho, dependendo do tamanho da sua fachada. E muitas vezes é melhor que você ponha para dentro da sua loja, 1 metro para dentro do vidro, para que você não tenha problema com a cidade limpa. Porque tudo que tiver 1 metro para dentro do seu estabelecimento, aí você não tem mais problema de tamanho de LED que você vai montar. Nossa, que legal. Pessoal, Léo, aqui a gente ficaria... Fácil, hein? Uma conversa muito, assim, para mim, eu fui surpreendido pela trajetória, porque para mim, trajetória é muito importante, porque tem hora que a gente fica escutando aquela pessoa e a gente não entende por quê. Por que conexão de energia? Desde quando você chegou aqui, eu já vi uma energia, senti uma energia diferente. E aí você teve a oportunidade de compartilhar, não só comigo, mas com todo mundo que está aqui, o quanto é importante a gente ser comprometido com a gente mesmo. E até aproveitando isso, queria agradecer a sua presença aqui no Demicast, que abrilhantou demais. Sério mesmo, esse episódio para mim foi fantástico. E eu queria que você mandasse uma mensagem aí, fica à vontade aí para
para falar com essa galera aí. E pessoal, vai ter aí todas as informações aí do Grupo Pleno. Se vocês quiserem projetos com excelência e comprometimento e responsabilidade, é Grupo Pleno, beleza? Fica à vontade, não. Rafa fechou para mim. O que eu ia dizer para vocês, não esqueça, comprometimento é tudo que você possa ter, mas comprometimento sem responsabilidade não serve de nada. Poxa. Valeu, Obrigado, guerreiro. Rafa. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo.